Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e toda a sua família. Salmos de número 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso serve para você também e para toda a sua posteridade. Tenha um bom dia, nós estamos começando o Culto no Lar, a nossa escola bíblica dominical. Todos os domingos estamos juntos, cultuando ao Senhor e agradecendo a Ele por mais uma semana, o primeiro dia da semana, o domingo do Senhor. E nós queremos lhe felicitar, dizer que é um prazer estar mais uma vez juntos, cultuando ao nosso bom Deus. Sabemos das grandes dificuldades que temos enfrentado, mas o Senhor tem sido conosco. Ele tem sido nosso refúgio e fortaleza e um socorro bem presente na hora da angústia. Você que está nos acompanhando em casa, quem sabe no hospital ou no trabalho, ou até mesmo viajando aí ao lado de alguém no carro, acompanhando a Rede Brasil de Comunicação, nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Nós queremos felicitar também com a paz do Senhor e saudar com a paz do Senhor a todos os nossos telespectadores da terceira idade. Aqueles que estão em casa, que não podem ainda ir à escola bíblica dominical por conta das restrições sociais que nós estamos vivenciando com esse distanciamento social. Mas você da terceira idade, nosso querido irmão, nossa querida irmã, a paz do Senhor Jesus para você, para nossas crianças também do departamento infanto-juvenil, desde o maternal, juniores, primários, até chegando aí a mais ou menos 10 anos de idade, não pode ir à igreja ainda, infelizmente, mas já acompanha em casa. Está tendo a oportunidade de ir com as tias do departamento infanto-juvenil, tendo aí a oportunidade de fazer as lições, cada um na sua realidade, utilizando as ferramentas que a internet nos permite, fazendo a atividade da escola bíblica dominical. Você, criança do departamento infanto-juvenil, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos saudar com a paz do Senhor Jesus também aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. Que o Senhor te abençoe e que nesta manhã você faça a sua decisão para Cristo. Nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade de estarmos aqui, estender essa saudação ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, que nos oportunizou estarmos aqui nesta manhã, juntos com os companheiros presbíteros que estarão também nos ajudando, auxiliando nesse trabalho. Como sempre fazemos, vamos orar. Nós queremos convidar você, aqueles que podem estar em pé neste momento, vamos fazer uma oração. Se você não pode ficar em pé, já que estamos num culto na sua casa, no seu lar, fique sentado, deitado, não tem problema. A posição do corpo não vai influir em nada. O que muda é a posição do espírito, um espírito quebrantado, um espírito que se inclina diante do Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Pai querido, nós queremos, Senhor, neste momento te louvar, te agradecer, te bendizer, por estarmos mais uma vez em Tua presença, Senhor, neste culto no lar, neste culto doméstico que inicia aqui a nossa escola bíblica dominical. Nós queremos pedir que o Teu Santo e Doce Espírito nos ajude. Tudo quanto venha a ser realizado, seja feito, Senhor, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome. Abençoa a nossa nação, Senhor, brasileira, o Brasil. Abençoa o nosso presidente, os ministros que estão ali, Senhor, auxiliando, o presidente da República, cada governador de estado, cada prefeito, cada vereador, cada autoridade, Senhor, que Tu constituíste sobre esta nação. Abençoa aqueles que trabalham na área de saúde, que estão de frente aí, Senhor, no combate a este vírus, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre esta nação, Senhor, sobre o mundo inteiro, repreendendo este mal, trazendo, Senhor, saúde ao Teu povo. Veja aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, a trabalho, mas estão nos acompanhando. Que esta manhã de domingo seja uma manhã abençoada, Senhor, e que a Tua presença, mais uma vez, seja marcante em nosso meio. Abençoa o Teu servo, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Abençoa a irmã Judite Alves, dá saúde, Senhor, este casal, que tem sido uma bênção em nossa igreja, bem como toda a diretoria da igreja, a mesa da convenção, cada dirigente de escola, Senhor, cada vice-dirigente, secretária, vice-secretária, coordenadoras e vices do departamento infanto-juvenil, cada professor e adjunto, que a Tua bênção, cada supervisor, Senhor, cada supervisão espalhada em todo o estado de Pernambuco, que a Tua bênção alcance a todos, inclusive a nós, que estamos aqui na Rede Brasil de Comunicação. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
poder sentar, tomar seus lugares. Vamos convidar aqui o presbítero Jonatas Éder, nosso companheiro. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, pastor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então agora está com o senhor a oportunidade para louvar a Deus. Amém. Vamos Glória adorar o Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. E com a anuência do evangelista Alessandro Barreto, nós vamos louvar a Deus com os nossos cânticos congregacionais, não é? Os hinos congregacionais que estão sendo louvados nesse mesmo momento também nas congregações, não é? Nós vamos louvar. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9 e foi sugerido alguns hinos e nós vamos louvá-los. 577 é o primeiro hino que nós vamos trabalhar. O tema de hoje da lição é como vencer a oposição à obra de Deus e nada melhor do que vencê-las com o poder da oração. Então vamos louvar 577 com muita alegria. Deus merece. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, glória a Deus! Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Adore a Deus conosco. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Aleluia! Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia!
Glória a Deus. Ainda com a anuência do evangelista Alessandro Barreto, vamos louvar 305, que também fala sobre batalha, mas diz que nós já somos campeões da luz. Glória a Deus. E diz mais, breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Todos juntos louvando ao Senhor com alegria. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Cante conosco. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós e jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temem, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Oh, glória! Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, escute, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Mais uma vez. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, não é? Estarmos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Já temos louvado ao Senhor com hinos da nossa harpa cristã
e continuamos o nosso culto de adoração, de gratidão a Deus, este culto que é o culto da Escola Bíblica Dominical. E com a autorização do evangelista Alessandro, queremos lembrar que hoje estamos estudando ou a estudarmos a lição de número 9, cujo tema é Como vencer as oposições à obra de Deus. Uma lição muito importante, assim como as anteriores, que aprenderemos nesta manhã. O texto áureo da nossa lição lembra as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática da nossa lição traz a lembrança que, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 4, versículos de 8 a 20. Estaremos lendo daqui a poucos instantes, mas lembrando que o objetivo geral da nossa lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Esse é o objetivo geral da lição de número 9. Já os objetivos específicos, nós teremos 3. O primeiro é ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais. O segundo objetivo específico é identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E o terceiro e último objetivo específico é destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. O ponto central da lição diz que jamais devemos permitir que alguma coisa venha a abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É uma lição muito rica e abençoadora, com certeza, para as nossas vidas. E queremos, nesse instante, assim como orienta o evangelista Alessandro, lhe convidar para estar lendo a palavra de Deus. Você que pode, se a saúde assim permitir, ficar de pé neste momento, como sempre temos feito em todos os cultos, quando estamos presencialmente, e igualmente fazemos quando estamos aqui no culto no lar, a Escola Bíblica Dominical. Ainda que, de repente, você esteja em um ambiente que não seja possível estar de pé ou a saúde não permita, igualmente estaremos lendo em reverência a palavra de Deus e queremos lhe convidar nesse instante. São 3 livros que a leitura bíblica em classe está fundamentada. Primeiro, o livro de Neemias, capítulo 4, versículos de 8 a 20. Depois, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. E, por fim, ainda a primeira de João, capítulo 5, versículo de número 5. Vamos estar lendo, portanto, a palavra de Deus. E ligaram entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças,
e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com sua mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingindo aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Todos juntos agora, 1 de João, capítulo 5, versículo 5, leremos, como sempre fazemos no culto de escola dominical. Nos diz assim a palavra de Deus: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Que bênção! Lemos a palavra de Deus e nesse instante estaremos orando, pedindo a bênção de Deus em continuação. Nesta oração, eu quero lhe convidar para estar nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre sua vida, sobre a sua família, sobre todos que estão precisando de uma intervenção direta de Deus. Nesta oração, vamos estar incluindo os que estão enfermos e pedindo de que o Senhor também estenda as suas mãos para repreender o mal. Cremos que Deus é poderoso para fazer o milagre. Ore conosco. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Como é bom estarmos em tua presença, te servindo, te adorando, pedindo a tua bênção em continuação, ó Deus, sobre este trabalho. Pedimos a tua graça, Senhor. Dá-nos entendimento na tua palavra. Usa o teu servo, por meio de quem nos darás o ensino. Continua abençoando a cada um dos teus filhos. A todos quantos estão participando, acompanhando, Senhor, ativamente esta programação, ofertando a ti este culto racional. Estenda as tuas mãos agora, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um dos teus servos. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, outros que estão trabalhando e que precisam da tua intervenção, de um milagre. Estenda as tuas mãos agora. Queremos pedir a tua bênção em continuação, Senhor, sobre todos os teus servos espalhados por toda a face da terra. Tudo isso queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar nesse momento, você que esteve em pé, e seguindo o nosso culto de louvor e adoração a Deus, o evangelista Alessandro, que também é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais no estado de Pernambuco, também nos confere a oportunidade, aproveitando este momento de adoração, de estarmos também rendendo a Deus, no nosso culto racional, um momento das ofertas, das contribuições, o que fazemos com muita alegria. Isso faz parte do nosso culto também. E como temos sempre aprendido pela palavra, nós somos motivados não só pela nossa gratidão, pelo que Deus é, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas e por aquilo que Ele estará fazendo. Mas a palavra de Deus nos motiva também, visto que todo o trabalho que fazemos para Deus, Ele respectivamente nos retribui. E isso é maravilhoso. Já não bastasse a salvação que Ele nos deu, que é o maior presente, não seria mais necessário nenhum outro. Mas na medida em que nós obedecemos a sua palavra, Ele também impõe as suas bênçãos sobre nós como resposta da nossa obediência. E em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, nos diz a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Não é? Todos quantos servimos a Deus com alegria e também cooperamos para a expansão do seu reino, estamos debaixo desta promessa. Com certeza Deus irá nos retribuir. E para facilitar ou para continuar facilitando as nossas contribuições, uma vez que muitos ainda estão impossibilitados de estarem no templo, como já foi aqui descrito, lembrado, nós temos à disposição dos nossos amados irmãos este ícone que é conhecido de todos, o QR Code, onde você pode estar contribuindo por meio do seu smartphone. Uma vez que a câmera, ao aproximar-se, automaticamente pode estar abrindo esta plataforma onde você terá a oportunidade bem prática de estar contribuindo na obra de Deus. Se preferir,
você pode estar acessando diretamente o link ou o site oficial da nossa igreja, que é o www.ieadpe.org.br. E você pode estar acessando, não é, por meio deste link, uma vez que aparecerá na sua tela a página principal e a opção que vai estar surgindo, não é? Quero contribuir. E uma vez clicando esta opção Quero contribuir, automaticamente abrirá uma relação onde vai estar indicando a natureza das contribuições que você deseja estar ofertando para a obra de Deus. Seja seu dízimo, seja para o trabalho social, seja para o trabalho de comunicação que está sendo realizado pela Rede Brasil e tem sido uma bênção, não é? Para a todos quantos estão sendo alcançados por esta programação, ou um voto que você fez e quer também estar cooperando, você pode estar assim fazendo. Selecionando uma dessas opções que vai estar surgindo, abrirá uma outra página onde você pode estar confirmando de forma prática a forma da sua contribuição, por meio do PayPal ou do PagSeguro, que são formas que a nossa igreja disponibiliza para você estar também contribuindo de forma prática e segura para melhor comodidade. Ou, se preferir, você pode continuar usando, né, as contas que estão sempre dispostas e vai aparecer no momento em que estivermos louvando ao Senhor, mais uma vez, no rodapé do seu visor, do seu televisor, do seu smartphone, que é a conta do Bradesco, da Caixa Econômica e também do Banco do Brasil. Tudo isso para facilitar as nossas contribuições e fazermos com alegria. Eu lhe convido mais uma vez, nesse momento, a orarmos a Deus, pedindo as suas bênçãos, não é? Este momento feliz e alegre que nós temos de poder contribuir para a obra do Senhor, e a alegria aumenta ainda mais em sabermos que pertencemos a uma igreja séria, comprometida com a sua palavra, cujo pastor tem sido poderosamente usado por Deus na administração dos nossos dízimos e ofertas, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu lhe convido nesse momento a curvar sua cabeça juntamente comigo e estar orando, pedindo ao Senhor a sua bênção. Pai bendito, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez estamos em tua presença, Senhor, neste momento tão feliz e agradável do nosso culto, que é poder contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção do teu trabalho, expressando a nossa gratidão, também a nossa total dependência de ti. Continua fortalecendo os teus filhos, que com este ato de fé, Senhor, tem honrado a tua palavra. Recompensa, como diz também a mesma, àqueles que com fidelidade continuam se fazendo. Os que estão desejosos de contribuir, mas encontram-se desempregados, Senhor, tu és poderoso para abrir portas de emprego. Aos teus servos que estão se reestruturando depois desta pandemia, depois desta situação que temos vivenciado, cujo comércio precisa, Senhor, de uma ação da tua parte. Vai abençoando os teus filhos que são empresários, fortalecendo cada vez mais e trazendo de volta aquilo que eles possivelmente tenham perdido, Senhor. A todos que nesse momento pedem a tua graça, estenda as tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, diante da oração e por meio desta conscientização, o evangelista Alessandro convida mais uma vez deste momento, enquanto você está ofertando, contribuindo, vamos estar louvando a Deus. Ele convida mais uma vez o presbítero Jonatas Zeda para estar louvando conosco. Amém, homem de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando a Deus e desta feita vamos louvar o hino de número 46, que tem tudo a ver com a temática da nossa lição, não é? Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. O pendão é aquele estandarte que ia na frente, simbolizando o exército que vinha atrás. E o nosso pendão é o nome de Jesus. E é como disse os apóstolos, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. E é através desse nome que nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com alegria. Glória ao nome do Senhor. Pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor
sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Diga, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oh, glória a Deus! Sigamos firmes, Jesus está conosco. Glória. Obrigado, pastor. Nada. Muito obrigado, presbítero Jonatas Éder. Que bênção estarmos louvando a Deus e adorando, pois Ele é digno de toda honra, glórias e louvores. Como já foi dito, estamos hoje estudando mais uma lição abençoada. Hoje estamos estudando a lição de número 9, que tem por título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. 30 de agosto do ano de 2020. Nós queremos mais uma vez recapitularmos o texto áureo da nossa lição, que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 37, que é versículo de número 37. A verdade prática nos diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Que coisa maravilhosa! A nossa lição, como todas as demais, também tem um objetivo geral. E o objetivo geral desta lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Já os objetivos específicos, vamos recapitulá-los. Diz o primeiro, ressaltar que a Bíblia afirma sobre o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Em segundo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro e último, destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Nós queremos, já de início, lermos a introdução da nossa lição. Vai aparecer aí na sua tela, você vai poder acompanhar conosco e ler conosco. A introdução nos diz assim: na lição de número 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram
vencê-los e concluir a obra. Já no primeiro ponto da nossa lição, fala sobre qual a procedência deste ataque. E no ponto 1 fala sobre a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Acompanhe conosco aí a leitura em sua tela, principalmente você que não tem a lição bíblica dominical, mas pode ler conosco. Diz assim, ela diz, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido adversário de Deus e de sua obra. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. E é justamente sobre esta luta que nós vamos tratar. É óbvio que pelo contexto do livro de Neemias, a luta que foi travada aqui também foi no âmbito material, no âmbito físico. Nós entendemos de forma clara, à luz das Escrituras, que nós estamos vivendo também uma luta espiritual. E a introdução da lição nos deixa claro isso, de que a luta que nós enfrentamos, ela se estabelece pelo menos em dois âmbitos. No âmbito espiritual, e esse inimigo é um inimigo invisível, mas também nós temos que entender, à luz do texto de Neemias, que aqui foi uma luta física, foi uma luta material. E os inimigos aqui não são inimigos espirituais ou inimigos invisíveis, mas inimigos físicos. E nós vamos estudar na lição de hoje e ver quais foram as estratégias que esses inimigos utilizaram para neutralizarem a obra da reconstrução dos muros. E quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo de número 4 do livro de Neemias, se você tem uma Bíblia e você pode acompanhar conosco, o versículo 1 e o versículo de número 7 nos mostra qual foi a razão desta oposição. O que provocou os inimigos lutarem contra a reconstrução dos muros. O capítulo 4 nos diz do livro de Neemias, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O versículo de número 7 nos diz assim, e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, diz o texto, iraram-se sobremodo. É interessante notarmos aqui esses dois versículos porque nós podemos identificar qual a razão desta oposição. A razão da oposição à reconstrução foi porque os muros estavam sendo reerguidos. E a Bíblia nos mostra, nós já acabamos de ler aqui esses versículos, tanto o verso 1 como o verso 7, do capítulo 4 do livro de Neemias, de que eles se iraram. A ira acendeu o coração dos inimigos. E esta ira foi ao ponto deles se levantarem e se a colocarem como uma oposição à reconstrução dos muros. Se voltarmos um pouco o livro de Esdras, nós já lemos esse capítulo, mas o capítulo de número 3 do livro de Esdras nos mostra algo que nós gostaríamos de destacar neste momento. O capítulo de número 3, versículo 1 diz, chegando, pois, o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Eu gostaria de, antes de falar sobre os ataques que Neemias enfrentou, para que a reconstrução dos muros não ficassem concluídas, eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação. É que o capítulo que nós acabamos de ler diz que o povo se juntou como um só homem. Antes de falarmos sobre a oposição à obra de Deus, queremos destacar de que o povo de Judá estava junto
E essa união foi tão forte que a Bíblia diz que eles eram como se fosse um só homem. Para vencer a luta contra os adversários é preciso que haja, sobretudo, união. O capítulo 4 de Esdras ainda, versículo 1, diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá. Observe que a Bíblia chama eles de adversários. Há uma versão que chama eles de inimigos. Quem estava se levantando contra a obra de Deus aqui não eram outras pessoas, senão inimigos. Mas quando nós olhamos para o texto, eu queria lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 8, e o versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Sabe o que é que eu quero já de início, antes de falar sobre as características dessa oposição, deixar claro? Primeiro, que aqueles que se levantaram eram inimigos. Segundo, eles não tiveram êxito. Sabe por quê? Porque o povo estava unido. Aleluia. Nós já lemos aqui no capítulo 4 e o capítulo 3, versículo 1, e agora de Esdras, e agora o capítulo 8, versículo 1 de Neemias, de que o povo estava junto, unidos. A melhor ferramenta contra o adversário externo, uma das principais ferramentas é a união. Porque quando estamos juntos, somos mais fortes. Agora sim, nós podemos tratar de forma específica e mostrar à luz da Bíblia quais foram as oposições que os inimigos levantaram, quais foram as oposições quais foram as características dessa oposição. E a primeira coisa que nós queríamos convidá-lo a ler é voltar a ler o texto de Neemias. Nós vamos precisar muito ficar lendo Neemias e Esdras, porque a Bíblia nos mostra que há uma continuidade aqui de assunto. O capítulo 2 do livro de Neemias e o versículo 19 nos diz assim, a palavra de Deus: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A primeira arma que o inimigo levantou para parar, bloquear a reconstrução dos muros foi o que nós podemos chamar aqui de zombaria. Eles zombaram do povo de Judá. E quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 4, agora ainda de Neemias, e o verso de número 3 e o verso 4 diz: e estavam com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E o versículo 4, Neemias ora e diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Observe que esses versículos que acabamos de ler nos mostram claramente de que os inimigos de Neemias, os inimigos dos judeus, zombaram. Eles disseram que aqueles muros de pedras poderiam ser derrubados por uma simples raposa. E o que é isso senão um tipo de zombaria, de um tipo de ironia? E isso aqui é uma ferramenta porque a zombaria, a ironia, ela quando encontra guarida no coração do homem, ela desestabiliza o homem. Nada mais, nada menos, a palavra zombar, segundo o dicionário da língua portuguesa, o dicionário OAS, significa debochar. Ironia quer dizer, zombaria quer dizer também ironia, mangar. A Bíblia descreve diversos exemplos de zombaria. Aqui é um deles, mas nós podemos citar outros. E por que não citar o livro de segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23, onde o profeta Eliseu, ele é zombado. Alguns jovens estavam ali, zombam-o, chamam-o de calvo, não é? De uma forma desrespeitosa.
Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro Evangelho, quero dizer, de Marcos, capítulo 15, versículo 31, e também o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículo 14, nós vamos ver que o próprio Cristo vai ser zombado no momento da sua crucifixão. No momento da sua a rejeição pelos judeus. Além deles rejeitarem, Cristo também foi zombado. A Bíblia nos mostra de que a zombaria, ela tem por objetivo trazer desânimo ao coração. Há um texto no livro de Salmos que eu quero convidá-lo a estar lendo. Salmos de número 35 e o versículo de número 15. Vejamos o que é que nos diz as Escrituras. O salmista diz assim: mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Observe que o salmista usa um outro termo aqui para falar de um tipo de zombaria em que ele estava vivendo. E seus adversários, aqui o salmista Davi, zombaram da sua situação. E foi isso que os inimigos de Neemias fizeram, zombaram. Mas não somente parou aí na zombaria, a estratégia do inimigo em desestabilizar o emocional do líder, aqui o líder Neemias, continuou. Porque no versículo, capítulo 2, o verso que nós lemos, que é o verso 19, nós vamos precisar voltar para esse mesmo versículo de Neemias, capítulo 2, versículo 19, nos diz assim, a parte B desse versículo: e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Observe que a artimanha do adversário para barrar aquela construção do muro não ficou apenas na zombaria, mas houve também um tipo de desprezo. Veja ainda capítulo 4, versículo 4, que nós já lemos, mas vamos retornar a ler, a oração de Neemias: ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados. Está claro no texto, nominalmente no texto. Eles desprezaram a liderança de Neemias, e desprezar significa tratar com desdém. Desprezar significa desconsiderar alguém. A liderança de Neemias estava sendo zombada, estava sendo ironizada e desprezada por aqueles inimigos de Israel. Pelos inimigos de Judá, nós já lemos aqui que o texto chama eles de adversários, de inimigos. Dentre muitos exemplos que a Bíblia trata de pessoas que foram também desprezadas, nós temos aqui alguns outros, como, por exemplo, os filhos de Belial que desprezaram o rei Saul. A Bíblia nos mostra no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27, que quando Saul foi nomeado rei, os filhos de Belial desprezaram Saul. E esta prática de desprezo com a liderança é algo antigo, isso não é algo novo. Esses inimigos fizeram isso. O próprio rei Davi foi desprezado por Golias. Lembra o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 42? Aquele gigante, quando olhou para Golias, aquele gigante Golias, quando olhou para Davi, desprezou Davi, ironizou de Davi. Observe que esta prática do desprezo é algo já também muito antigo. O próprio Jesus foi desprezado. Quando olhamos, por exemplo, para Lucas, capítulo 23, versículo 11, o rei Herodes ali despreza Jesus. Nós temos outros exemplos. Isaías 53, versículo 3, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já disse que ele seria desprezado. Então, o desprezo é uma prática que é utilizada pelo adversário das nossas almas. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que os judeus desprezaram. Jesus foi desprezado, ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram, o rejeitaram. E foi isso que aconteceu com Neemias. Não somente zombaria, mas desprezo foi uma ferramenta, foi uma arma que foi utilizada pelos adversários para bloquearem a obra do Senhor. Quando olhamos para textos ainda como o capítulo 2, verso 19, porque esse verso 19 nós encontramos diversas características desta ameaça, desta oposição. Nós encontramos aqui a calúnia. Os inimigos também acusaram Neemias de rebelião contra o rei da Pérsia.
E quando nós vamos olhar para o contexto, essa tentativa era fazer com que Neemias fosse punido pelo rei por algo que ele não estava fazendo. Isso era apenas uma calúnia, porque o versículo 19 nos diz assim, acompanhando mais uma vez a leitura da Bíblia, capítulo 2, verso 19, nos mostra que eles disseram: quereis rebelar-vos contra o rei? Isso é a parte final já do verso 19. Em que momento Neemias estava querendo se rebelar contra o rei? Pelo contrário, Neemias estava ali autorizado pelo rei. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Neemias e o capítulo 2, onde Neemias ora a Deus durante 4 meses e vai até a presença do rei, e quando ele chega diante da presença do rei, o capítulo 2, versículo 1, diz que Artaxerxes olha para Neemias e diz: por que está triste o teu coração, Neemias? E ele disse: como é que eu poderia estar feliz se a cidade dos sepulcros dos meus pais está assolada, os muros derribados, os portões queimados a fogo? E o rei olha para Neemias e diz: o que tu queres, Neemias? E Neemias diz: eu quero voltar, eu quero ir na terra dos meus pais. E o rei autoriza Neemias ir. Veja bem, o capítulo 2 é claro. O versículo de número 8 em diante, capítulo 2, versículo 7 e 8 em diante, nós vamos ver a resposta que Deus dá para Neemias por sua oração através do rei. O rei não somente autoriza Neemias voltar à terra, mas o rei dá autorização para que por onde ele passasse, as cidades que fossem domínio da Pérsia, os governadores daquela cidade dessem livre acesso, não somente livre acesso, mas desse a Neemias o que ele precisasse: madeira, pedras e o que mais fosse preciso, inclusive impostos. Então Neemias não estava se opondo ao rei, pelo contrário, Neemias estava debaixo de uma bênção dada pelo rei Artaxerxes. Mas sempre isso acontece quando os inimigos querem se levantar contra um líder, contra alguém que está fazendo a obra de Deus. Eles invertem os papéis, eles zombam, eles desprezam e caluniam. A história, ela se desenvolve de forma linear. Não há repetição de um fato histórico. O que está acontecendo agora jamais acontecerá. O que aconteceu há 1 minuto atrás, aconteceu, está na história. Mas apesar dela ser linear, os seus eventos, eles têm características circulares. Eles se repetem. O que aconteceu com Neemias e com o povo de Judá de ser zombado, caluniado e desprezado, ainda acontece hoje. Ela termina sendo cíclica. A história é linear, mas os eventos, as características desses eventos, eles são cíclicos, eles se repetem. E foi isso que aconteceu com Neemias e acontece ainda hoje, infelizmente. Quando olhamos para textos como, por exemplo, Neemias capítulo 6, vamos voltar aqui para o texto de Neemias, nós vamos perceber que além da zombaria, do desprezo e da calúnia, esses adversários, eles se utilizam da difamação. Neemias capítulo número 6, versos 5 a 7, nos diz assim a palavra de Deus: então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu farás rei deles, segundo estas palavras. Versículo de número 7, veja o que é que diz: e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Observe que aqui está de forma claríssima uma difamação. Neemias jamais fez isso, mas os seus adversários os acusaram. Eles queriam, é claro, de que Neemias caísse em uma emboscada. E essa difamação de Sanbalate e Gesem foi uma campanha promovida com o intuito de derrubar Neemias. Isso aqui é claro, porque no versículo 6 diz assim: porém eu,
enviei-lhes a dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Veja que era uma invenção dos adversários. Neemias responde, eu jamais fiz isso. O que vocês estão dizendo é uma invenção de vocês. Vocês criaram esta história. E Neemias toma essa atitude certa diante desta difamação e ele apresenta-se ao Senhor. Veja o que Neemias faz. Capítulo 6, versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar. A intenção do inimigo é essa, trazer temor, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Veja que a difamação tem como propósito bloquear a obra, parar a obra. A zombaria, o desprezo, a calúnia e a difamação tinha como propósito parar a obra. Mas eu queria que você agora olhasse para mim com calma, escutasse o que Neemias diz. O versículo 9 é fantástico, porque no final do versículo 9, ele diz, a intenção era que as mãos dos trabalhadores largassem a obra e a obra não se efetuasse. Mas veja o que Neemias diz no final. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Neemias estava dizendo, Deus, eu sei que Tu és justo e que Tu estás contemplando o que esses adversários estão fazendo. E eu quero te pedir agora, Senhor, fortalece as minhas mãos. Glória a Deus. Deus é aquele que te conhece. A Bíblia diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece. Deus te conhece, Deus conhece aqueles que nele esperam. Neemias sabia desta verdade, por isso ele disse, fortalece, Senhor, minhas mãos. Aleluia. Fortalece minhas mãos, Senhor. Glória a Deus. Mas não parou por aí. Os adversários continuaram. A oposição ou oposições à obra do Senhor foi ferrenha. A zombaria, o desprezo, a calúnia, a difamação, que inclusive são ferramentas utilizadas pelo adversário das nossas almas ainda hoje. E infelizmente ele usa pessoas. Eu vou fazer coro aqui com o pastor Eurico Bergsten. Vamos voltar aqui à lição. Eu vou pedir para a produção voltar mais uma vez o tópico 1 da lição, por favor. Nós já lemos o tópico 1, mas eu queria que voltassem. Porque diz assim, acompanha essa parte superior. Diz assim, os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios. Isso aqui foi escrito há 30 anos atrás. E esta verdade está de pé ainda hoje. Eu sei que é uma expressão muito forte, mas é pura verdade. Porque nós temos inimigos invisíveis e inimigos visíveis. É claro que a nossa luta espiritual é contra as hostes celestiais. O apóstolo Paulo já falou isso no capítulo 6 da carta aos Efésios. Ele fala sobre a luta, ele diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os príncipes do ar. Mas esses príncipes, ou esse príncipe do ar, utiliza-se de pessoas, infelizmente. E essa luta continua, porque nós temos ideia de que Neemias, quando ora a Deus e diz, fortalece minhas mãos, Neemias estava dizendo, Senhor, eu confio em Ti. É como o apóstolo Paulo falou no capítulo 8, versículo de número 34 de Romanos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí Paulo diz, é Deus quem os justifica. Por mais que o inimigo venha zombar, por mais que o inimigo venha desprezar, caluniar, difamar, nós temos um Deus que é justo juiz. E o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus. Querido irmão, se você está sendo difamado, se você está sendo desprezado, zombado, caluniado, não se preocupe, há um Deus que te justifica. E além do Deus que justifica, como juiz, tem um advogado. Imagine você tendo um juiz e um advogado ao teu lado. Glória ao nome de Jesus. Devemos entender o que está escrito lá no Evangelho de Mateus. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 11 e versículo 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem
injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Faz parte da vida cristã passar por esses momentos. Mas os adversários não pararam por aí. Além de zombarem, além de desprezarem, caluniarem, difamarem, eles escarneceram dos judeus e de Neemias. Veja o que está escrito em Neemias capítulo 4. Vamos voltar mais uma vez para Neemias. Vamos precisar sempre ir e vir para analisarmos o que diz o texto sagrado. O texto nos diz no capítulo 4 de Neemias, versículo 1: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e o quê? Escarneceu dos judeus. Escarnecer, segundo o dicionário da língua portuguesa, é zombar, tratar com desprezo, menosprezar alguém. É bom dizermos que a Bíblia Sagrada nos diz que não devemos assentar na roda dos escarnecedores. Salmos de número 1. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido irmão e irmã. Se existe alguém ao seu lado que escarnece do seu líder, do Neemias que Deus levantou para esta geração, a Bíblia diz que você deve afastar-se. Não sentar na roda dos escarnecedores é não compactuar com ele. João disse lá em sua carta universal que nós não devemos nem saudá-los. João diz: não recebais em casa, e se encontrarem na rua, nem os saudeis. Sabe por quê? Porque o zombador, o escarnecedor, ele traz infecção espiritual para a sua vida. Se afaste deles. Foi isso que Neemias fez. É algo tão forte porque nós devemos entender de que Deus, ele não se deixa escarnecer. Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz isso. Nos últimos tempos, diz a Bíblia, que surgirão muitos desses. Veja o que está escrito na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão, olha o que aqui diz a Bíblia, escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? O escarnecedor sempre vai fazer perguntas capciosas. O escarnecedor é aquele que traz dissensões, querelas, celeumas, divisões. Veja o que diz a carta de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, e o verso 18. Veja o que aqui diz o verso 18. Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Observe que os desejos dos escarnecedores são desejos ímpios. E você não pode compactuar com isso como crente fiel a Deus. Mas além de escárnio, nós devemos dizer que muitos servos de Deus foram alvos dessa artimanha do inimigo, do escárnio. Mas nenhum deles foi tão escarnecido como o próprio Jesus. É bom dizer isso. Mateus capítulo 27, versículo 41. Jesus foi escarnecido. Marcos capítulo 10, versículo 34, Lucas 23 e 11. São textos que mostram que os inimigos de Jesus também fizeram isso. Mas voltando para Neemias, observe que é muita coisa, são muitas as características negativas dos opositores da obra de Deus. Nós já falamos aqui sobre zombaria, desprezo, calúnia, difamação, escárnio, mas por que não citar mais uma?
Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Neemias, capítulo 4, vamos voltar lá, abra sua Bíblia, isso é muito bom estarmos com a Bíblia aberta. E como estamos na escola bíblica dominical, melhor ainda, não é? Capítulo de número 4, e o versículo de número 2 diz assim: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabarão no só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Sabe o que é isso? É o desestímulo. Eles estavam desestimulando alguns irmãos, alguns judeus. O desestímulo também é uma ferramenta que faz com que as forças sejam diminuídas, a autoestima seja rebaixada. Talvez você tenha sido vítima de palavras de desestímulo. Talvez alguém tenha dirigido a você palavras que estão, de alguma forma, afugentando a força que há do Espírito em sua vida espiritual. Mas nós queremos nesta manhã de domingo dizer: não permita com que essas palavras apaguem a sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Devemos ter a postura que Caleb teve, por exemplo, e Josué. Lembra que aqui esses dois servos de Deus fizeram? Eles não cederam, não é? Enquanto chegaram 10 espias dizendo assim: é difícil, os gigantes são grandes, o muro é muito alto. Porque tem pessoas que são especialistas em trazer palavras de desestímulos. É impressionante como existem pessoas que só vê a coisa negativa, não conseguem enxergar o bem, não conseguem enxergar o alvo melhor, sempre vê gigantes. Enquanto eles chegaram com palavras de desestímulos, chegou 2 servos de Deus, Josué e Caleb, olhou para Moisés e disse: Moisés, isso é verdade, mas tem uma coisa, nós vamos vencer. Aleluia. Aleluia. Nós vamos vencer. Palavras de vigor. Um pensador, uma vez eu li em uma de suas obras, que ele disse que as palavras de autoestima, palavras positivas, são como gotas de água que caem sobre uma semente em terra seca. Você sabia que palavras negativas vão lhe trazer problemas até à sua saúde física? Você sabia que existem doenças psicossomáticas que nós adquirimos quando a gente escuta só coisas negativas? Não é assim, professor Éder? Nesse momento de pandemia, tem pessoas que estão adoecendo porque só escutam coisas negativas. Eu fui visitar uma irmã essa semana, vou preservar o nome dela, claro, levar a Santa Ceia, dar uma palavra, fizemos um culto doméstico na casa dela, e ela estava com sintomas de doenças que a família chegou e disse: olha, ministro Alessandro, a gente sabe que ela não está doente, mas ela diz que está sentindo, e nós entendemos que isso são questões psicossomáticas. Palavras de cunho negativo trazem problemas à alma. Tem pessoas que ligam a TV e só é coisas ruins e tantas mortes. E por que não fala daquilo que é bom, não é? Por que não fala de números positivos? Só é número negativo. Os inimigos são assim, eles procuram desestimular as pessoas com palavras negativas. Mas nessa manhã, nós estamos aqui para dizer: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Estamos aqui para dizer que Ele é a nossa proteção. Estamos aqui para dizer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Estamos aqui para dizer que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Estamos aqui para dizer que Ele é o leão da tribo de Judá. Estamos aqui para dizer que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Estamos aqui para lhe dizer que há saúde, que há prosperidade, que há coisas boas da parte de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Nós vamos terminar já essa parte negativa, não é? Dos inimigos, vamos falar do que é bom. Mas para concluir, só para você fazer um link,
perceba se há alguma semelhança hoje. Nós falamos aqui de zombaria, de desprezo, de calúnia, nós falamos aqui de difamação, de escárnio, de desestímulo. Mas tem uma palavra que eu gostaria, é até um certo sinônimo, mas eu queria dizer, desdém. O que é desdenhar de alguém? Né? Desdenhar é também, de uma certa forma, quero dizer, um tipo de zombaria. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 3, a gente já leu esse texto. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Além de duvidar do avanço da obra, eles duvidaram também de que aquela obra permanecesse. Eles duvidaram. Era uma maneira de fazer com que os judeus desistissem de erguer os muros. Não é? Essa expressão que uma raposa derrubaria. Se os judeus dessem ouvidos àquelas palavras, com toda certeza a reconstrução do muro pararia. Mas eles não desistiram, eles continuaram fazendo a obra. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que com 52 dias, professor Éder e presbítero Lucena, eu estava pensando nesse texto, foi bom eles terem feito isso. Foi um combustível para o povo. Aleluia, aleluia. Vejamos o que é que nos diz o capítulo 6, versículo 15. Veja o que é que diz. Abra sua Bíblia, por favor, se você pode. Aleluia. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, 52 dias. Quando a gente vai parar para pensar, a reconstrução dos muros de Jerusalém, no diâmetro que aquele muro tinha, com a estrutura que aquele muro tinha, terminar em 52 dias, só uma coisa justifica. Primeiro, Deus, claro, que estava lá, nós vamos ver que Neemias diz isso no capítulo 6, que a boa mão de Deus estava sobre eles. Eu quero te dizer que apesar da zombaria, da difamação, do desdém, da calúnia, da mentira, de tudo, a boa mão de Deus está sobre a sua vida. Capítulo 4, versículo 8 nos diz assim: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Você sabia que todas essas oposições é para desviar o foco? É para desviar o foco. Para a obra parar, para os muros não serem reerguidos. Para isso é preciso uma conspiração. A gente já viu aqui no versículo 7 e 8 de que houve uma conspiração. Houve algo astucioso. Porque o versículo 11, veja o que é que diz. Disseram, porém, os nossos inimigos. Observe que não são amigos, viu? São inimigos. Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles. Olha aqui a astuciosidade. E os o quê? E os matemos. Olha aqui qual era a intenção deles. Assim faremos o quê? Olha aqui qual era o objetivo: cessar a obra. Eles querem entrar no meio, se infiltrar, matar e cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, veja que havia judeus entre eles, não é? 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Versículo 13, pelo que pus guardas nos lugares baixos por trás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei e me disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Aleluia, aleluia.
Sabe o que é que Neemias está me ensinando aqui? Se prepare, porque oposição virá. Vai vir zombaria, vai vir difamação, vai vir escárnio, vai vir calúnia, vai vir astúcia. Mas não tem mais, porque o Senhor está contigo. Aleluia! Não temas, faça a obra. Mesmo que alguém chegue para lhe desestimular, trazendo uma palavra negativa, mesmo que existam alguns daqui que estejam lá, porque você observou que o texto disse que havia alguns dos judeus com eles, é possível que alguns daqui vá para lá, mas mesmo que isso aconteça, o Senhor nessa manhã de domingo, na escola dominical, nos diz assim: não temas, meu filho, minha filha. Fortaleça as mãos, proteja a sua casa, proteja suas mulheres, seus filhos, proteja a sua família. Eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não poderíamos terminar só mostrando o que eles fizeram. Para a gente concluir, nós precisamos mostrar o que Neemias fez. Como um aluno dedicado de hermenêutica, a gente aprende, o professor de hermenêutica aqui, professor Éder, como um bom aluno de hermenêutica, a gente aprende, professor, que um bom sermão não termina com um lado negativo, não? Não é assim, presbítero Luceno? Sempre termina com um lado positivo. Então vamos ver o que Neemias fez. Neemias fez o quê? Primeira coisa que Neemias fez foi orar. Olha, Neemias orava antes do problema, porque quando Anani chega para ele, ele pergunta: como estão meus irmãos lá? O que foi, professor Éder, que ele fez? Orou. Ele orou. Antes de falar com o rei Artaxerxes, ele foi orar. Não foi assim, presbítero Luciano? Como é bom quando a gente ora antes, né? Ele orou antes do problema, mas a Bíblia diz que ele orou durante o problema. O capítulo 4, Neemias, versículo 9. Veja o que é que diz a Bíblia. Porém nós, aleluia, oramos ao nosso Deus. Eles difamavam, eles caluniavam, eles zombavam, eles desprezavam, eles foram astuciosos, eles queriam matar, porque o texto diz que eles queriam entrar, infiltrar-se para matar. Eles queriam matar. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é luta espiritual e física também. Mas enquanto eles estavam tentando matar, Neemias disse: nós... Aleluia! Aleluia! Nós oramos. Agora o interessante é que a Bíblia diz que Neemias orou. Grandes lições aprendemos com Neemias. Eu vou citar aqui alguns textos que Neemias ora. Capítulo 1, versículo do 4 ao 11. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 e versículo 9. Capítulo 5, versículo 19. Capítulo 6, versículo 9 e 14. Capítulo 13, versículo 14, versículo 22, versículo 29. Neemias orou antes de ir para a cidade. Neemias orou na cidade, enfrentando problema, ele orou depois. Se você olhar para o capítulo 12, quando tudo está pronto, que o muro está pronto, professor Éder, sabe o que Neemias faz? Presbítero Éder e Jonas. Depois tudo está pronto, ele disse: agora chegou a hora de orar em cima do muro. Glória a Deus. Ele orou antes do muro ser erguido, ele orou o muro sendo erguido, e depois que o muro estava pronto, ele disse: agora chegou a hora de orar. Fez dois grupos de corais, um pela direita e outro pela esquerda, cantando e orando, cantando e orando. E quando eles se encontraram, ele disse: agora é a hora de orar agradecendo. Oração. Quer vencer a oposição? Comece a orar. Aleluia. Vai dar certo. Aleluia. Oh, aleluia. Mas além de orar, Neemias confiou em Deus. Eu queria que você repetisse comigo aqui, por favor, você em casa e a gente aqui. Diga assim: em primeiro lugar, vou orar a Deus. Diga assim: vou orar a Deus. Vou orar a Deus. Segundo lugar, diga assim: vou confiar nele também. Vou confiar nele também. Porque quando você confia, você entrega, não é? A confiança. Neemias sabia que estava tudo no centro do comando de Deus. Aleluia.
O Senhor era com ele. Por isso que Neemias tinha convicção. Veja o que é que diz capítulo 2, versículo 20 de Neemias. Vamos lá, a parte inicial desse versículo. A parte B. Capítulo 2, versículo 20, diz assim: então lhes respondi e disse, olha que coisa interessante, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Sabe o que é que Neemias está nos ensinando aqui? É que em meio à oposição, o segredo é orar e confiar. Confiar. Porque quando ele diz assim, olha, Deus nos fará prosperar. Eu lhe pergunto, humanamente falando, vamos lá. Tinha aqui Tobias, Gesem, Sanbalat, e diz que outros, inclusive judeus, humanamente falando, Neemias tinha condições de fazer aquele muro ser construído? Mas ele olhou assim e disse, espera aí, humanamente eu não tenho condição, mas eu tenho um Deus que pode. Então eu vou confiar nele. Confie nele. Confie que você vai conseguir essa batalha. Deus vai fazer prosperar. Se prepare, que vai ser uma prosperidade tão grande que a coisa vai encher. Aleluia. Eu creio nisso em nome de Jesus. Terceiro lugar, Neemias, além de orar. Segundo, confiar. Terceiro lugar, Neemias não deixou de trabalhar. Ele continuou trabalhando. Porque o versículo B, o versículo 20, a parte B que nós estamos lendo, diz, nós, porque o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Isso fala de confiança. Ele tinha confiança de que Deus fazia prosperar. Mas além disso, veja que coisa diz. Ele não cruzou os braços. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Não somente orar, não somente confiar, mas trabalhar. Continue fazendo a obra. Não pare. Existe um propósito de Deus para que esta obra seja concluída. O capítulo 6, capítulo 4, quer dizer, versículo 6. Veja que coisa interessante. Assim edificamos o muro. Veja, eles não pararam. E todo o muro se cerrou até a sua metade. Por quê? Porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Orar, confiar e trabalhar. O segredo é esse. Aleluia. Porque quando eu confio, quando eu oro e quando eu trabalho, a coisa desenvolve, a coisa acontece. Aleluia. Manter-se animado deve ser o nosso propósito em meio à oposição. Todo crente em relação ao trabalho do Senhor deve estar animado. Lembra o que Paulo disse à igreja de Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 58? Vamos ver, vamos lá, para que a gente de repente não cite o texto errado. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Paulo diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória é certa. Deus nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalhe em meio à oposição. Aleluia. Já concluindo, indo para os momentos finais, Neemias fez uma quarta coisa que eu acho muito interessante, professor Éder e presbítero Jonathan. Ele orou, não é assim? Confiou em Deus, trabalhou. Mas ele fez uma quarta coisa que eu acho muito bonito. Ele se preparou para a guerra. Aleluia. Capítulo 4 de Neemias. Vamos voltar lá para Neemias mais uma vez. Aleluia. Capítulo 4 e o versículo 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus. Mas não parou aí. O que é que diz?
E pusemos o quê? Uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Oração, dependência de Deus, continuar a trabalhar, mas também se preparar para a guerra. Se eles querem guerra, então vamos para a guerra. E vamos nos preparar. Vamos estar prontos para a batalha. O versículo 13 diz que pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros, isso é uma estratégia, e nos lugares altos. Nos lugares altos porque dá para ver o inimigo à distância. E nos lugares baixos é que se o inimigo passar, ele vai encontrar você pronto. Versículo 13. E pus o povo pelas suas famílias e pelas suas espadas, com as suas lanças e o quê? Com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Neemias, além de orar, além de confiar, além de continuar trabalhando, ele se preparou. É preciso se preparar para a guerra. Eu não posso vencer a guerra de mãos cruzadas. Mas além disso, em quinto lugar, Neemias animou o povo, porque o capítulo 4, versículo 6 nos mostra: assim edificamos o muro e todo o muro se completou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Veja o versículo 14 do capítulo 4. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Sabe o que é isso? É uma palavra de ânimo. Nós devemos orar, devemos confiar em Deus, continuar trabalhando, se preparar para a guerra, mas devemos animar uns aos outros. Eu sei que o contexto aqui é outro, mas está aquele texto de Isaías, capítulo 40, versículo 7, parece que diz que e um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: anima-te. Nós sabemos que o contexto ali é um contexto bem diferente, porque foi quando Isaías estava pregando contra a idolatria e os artífices, aqueles que fazem imagem de escultura, estavam deixando de vender suas imagens, o mercado de escultura estava caindo, e um artífice olhou para o outro e disse: rapaz, te anima, e vamos fazer. Eu sei que o contexto é esse, mas aplicando o princípio do texto, não o texto em si, mas o princípio, eu posso dizer para o meu irmão: professor Ed, eu quero lhe dizer nessa manhã, te anima, homem de Deus. Presbítero Jonatas, te anima. Você que está em casa, olha aí para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que o distanciamento social em casa não funciona, porque é tudo família, coloca a mão no ombro dele assim e diz: te anima, mulher, te anima, marido, te anima, filho, te anima. Vamos fazer a obra. Para terminar, em último lugar, Neemias teve coragem. Não se afugente. Capítulo 6, versículo 11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo de Deus e viva? De maneira nenhuma entrarei. Ameaçaram a Neemias, mas Neemias olhou para ele e disse: se um homem como eu fugiria da peleja? Neemias foi um homem corajoso. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã. Levante a sua cabeça. E por fim, a sexta atitude, sétima atitude de Neemias foi ter discernimento, porque eles planejaram, levantaram profetas contra Neemias. Capítulo 6 nos mostra isso. Não só profeta, mas profetisas, porque tinha uma mulher chamada Noadias. Falsas profecias para armar uma emboscada contra Neemias. Mas Neemias teve discernimento de Deus e disse: isso aí não vem do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, que Deus nos dê força. Não estava no script, não estava no planejado. Mas eu quero convidar os dois amigos aqui, os presbíteros. Vamos fazer uma oração pela nossa igreja, amém, pelo nosso pastor. Glória a Deus. Presbítero Jonatas, Éder, fique aqui, por favor, e o senhor aqui. Eu sei que o programa não termina assim, eu sei disso. Mas eu senti o desejo no coração desses 2 minutos que nos restam. Oh, aleluia. Aleluia. Fazer um clamor, professor. Amém. Pelo nosso pastor, pela nossa igreja, pela nossa convenção, pela obra missionária. Amém. Eu vou pedir ao presbítero Jonatas Lucena. É porque é tanto Jonatas, né? Jonatas Éder, Jonatas Santana, Jonatas Lucena. Jonas Santana. Jonas, eu chamo Jonatas às vezes. Vamos orar pelo nosso pastor, pela nossa igreja,
Vamos orar pelo ministério, pela mesa da convenção, para Deus continuar fazendo esse muro ser reerguido. Em nome de Jesus. E assim como Neemias concluiu a obra vai ser concluída em nome de Jesus. Vamos orar para Deus. E essa já é a oração final. A gente vai agradecer, fazer a oração final. Queremos agradecer ao nosso pastor, Ailton José Alves. Queremos agradecer ao nosso superintendente, pastor Nad Jackson. E agradecer a você que está nos ouvindo aqui. Nós vamos fazer uma oração e Deus vai nos abençoar. Presbítero, por favor. Vamos orar então, conforme orienta o evangelista Alessandro. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Senhor, Depois desse maravilhoso ensino da Tua palavra, palavras motivadoras, Senhor, para que continuemos servindo-Te com alegria, fazendo o trabalho que o Senhor tem confiado a cada um dos Teus servos. Nesta hora queremos Te apresentar, Senhor, o Teu servo sobre quem repousa a maior responsabilidade. Continua ajudando o Teu filho, o pastor Ailton José Alves, o nosso pastor presidente, a todos que lhe auxiliam, o pastor Samuel, o vice-presidente, todos que compõem a diretoria. Ó Senhor, a mesa da convenção, cada obreiro da Tua casa, cada um dos Teus servos, pastores, auxiliares, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares, Senhor. A todos que exercem a liderança, Senhor, e cooperam no ministério da igreja. Continua fortalecendo as Tuas filhas que cooperam no círculo de oração, de adultos, infantil, a cada liderança, Senhor, aos Teus servos que estão além das fronteiras. Continua fortalecendo, quebrando o laço de Satanás, repreendendo todo o mal, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim como Neemias clamou, Senhor, por uma intervenção da Tua parte, pedimos a Ti, Senhor, dissipa as investidas do inimigo contra a Tua obra, Senhor. E desde já queremos Te agradecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito seja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.